Então hoje eu vou pregar sobre o fechamento do Sermão do Monte. Mas então quero que você leia comigo em Mateus capítulo 7, versículo 24, sentado como você está. Se você é um líder, você precisa aprender a andar com 3 Cs: carteira, caneta e caderno. Amém? Caneta, há uma caneta fininha, em todo lugar você compra uma canetinha fininha. Olha só, essa aqui, ó. Eu ponho ela dentro da minha Bíblia e não estraga a encadernação da Bíblia aí, porque ela é fininha. Tem gente que enche a Bíblia de papel, aí depois a Bíblia fica toda desconjuntada, né? Então pega uma canetinha fininha para não machucar a sua Bíblia e ande sempre com uma biblinha, com uma canetinha fininha dentro da Bíblia. Deus vai falando e você vai anotando. Daqui a pouco não tem a Bíblia Shed, não tem a Bíblia Thompson, vai ter uma Bíblia com teu nome, com as suas anotações, aquilo que Deus foi falando contigo durante a tua jornada espiritual. Quem já achou, diga amém. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, sem noção, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa com ímpeto contra ela, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mas é impressionante que tanto o versículo 24 como o versículo 26, eles têm uma parte que diz assim, ó: aqueles que ouvem estas minhas palavras. Então eu não posso pregar sobre o capítulo 7 a partir do versículo 24 sem antes entender que palavras são essas que Jesus entendeu, que Jesus falou. Então volte lá no capítulo 5 e você vai ver que Jesus estava então usando esta comparação com a casa na areia e a casa na rocha, usando essa comparação para poder mostrar a nós a importância de praticarmos a palavra de Deus. Porque na verdade, os pastores não deveriam pregar mais nada, porque tudo que você precisa saber para ser salvo, saber para conhecer, para se desenvolver espiritualmente, o seu pastor já pregou, irmão. É a parte mais triste na vida de um pastor. Ele olha a Bíblia e fala assim: eu já preguei. Aí olha a parte: eu já preguei. Sobre ceia, eu já preguei. Importância do batismo, já preguei. O bom testemunho, já preguei. O marido amar a esposa e a esposa respeitar o marido, já preguei. Filhos obedecer pais, já preguei. Pais criar filhos no temor do Senhor, eu já preguei. Arrependimento, já preguei. Perdão, irmão, já pregou tudo. Mas qual é o problema? Por que a gente vê tanto crente com a casa caindo? Porque não pratica, irmãos. Na verdade já sabe tudo, mas não pratica. Um verdadeiro líder de célula, ele sabe o que ele tem que fazer, irmão, só que ele não pratica. Então na minha rede nós tínhamos 70 células de jovens universitários. E tinha reunião que eu dava até oportunidade para alguém falar o que tinha que ser feito, porque eu até me cansava. Aí para não cansar minha voz, eu falei assim: vem você hoje aqui e diz o que tem que ser feito, porque eu já estou cansado e você já sabe o que tem que fazer. Porque não é nenhuma novidade, irmãos. Não é nenhuma novidade. Não adianta reinventar a roda. Mas Jesus, nesse texto, você vai navegar junto comigo aí, a partir do capítulo 5, como é que começa? O Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Então nós temos que olhar isso aqui e praticar. Os humildes de espírito, os que choram, os mansos. Há uma palavra, há uma bem-aventurança para os que choram, para os humildes. Não é para aquele chorão, não é para aquele crente depressivo e que gosta de alimentar a sua depressão, não. É para aquele que está passando uma luta e é um momento de chorar. Então tem o tempo de chorar e o tempo de rir. Há uma palavra para todos os que são misericordiosos. Há uma palavra para os limpos de coração, para os pacificadores, para os perseguidos. Depois Jesus falou sobre a diferença, sobre quem é sal da terra. Depois Jesus falou sobre luz do mundo. Depois ele disse sobre a importância da lei, mas que ele veio para revogar a lei. Aí vai continuando. Aí ele fala sobre adultério, falou sobre o juramento, falou sobre a vingança, que tem coisa que tem gente que ama se vingar, irmão. E eu desisti de vingar por uma única razão, irmão. Pensa no homem que gostava de vingar, era eu.
todas as minhas vinganças se voltavam contra mim, irmão. Porque Deus não nos criou para vingar. Você já observou que toda vez que você tentou se vingar de alguém deu errado? A vingança não deu certo e você sofreu mais do que o vingado? Porque Deus não nos criou para a vingança, Deus nos criou para o perdão. Amém? Diga para quem está do seu lado, você foi criado para o perdão. Então falou sobre a vingança, falou sobre o amor ao próximo. Depois no capítulo 6, a prática de justiça, como você deve dar ajuda às pessoas, assistência social. E depois, como se deve orar. Então ele falou aqui direitinho, olha, isso, porque a vida do crente é pautada na oração. Eu vou falar a respeito disso daqui a pouco, sobre os fundamentos da casa que não cai. Então Jesus, ele falou, como é que você deve orar? E depois ele, tudo bem Jesus, é assim, só que eu não sei orar. Eu já sei que quando eu for orar, eu tenho que orar no meu cantinho, porque oração é intimidade com Deus. Existe intercessão, existe clamor, que é uma coisa pública. Mas a minha oração é vida pessoal com Deus, é íntima com Deus. Então Jesus ensinou aqui. Aí para quem não sabia orar, Jesus fez uma oração padrão. Perceba que os católicos, eles quase não conhecem a palavra de Deus, mas eles sabem orar, a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nisso eles estão ganhando de muito crente. Que tem crente que nem a oração do Pai Nosso ele não sabe fazer, ele enrola tudinho. Aí ele sabe mais o Salmo 91 do que o Pai Nosso. Aí depois nós vemos aqui Jesus falando agora, a oração tem uma coisa que fortalece a oração. É o turbo da oração. O que é? O jejum. Aí tem gente que diz, mas precisa jejuar nos dias de hoje? É claro, irmão, o capeta de antes é o mesmo capeta de hoje. O capeta de hoje não é uma nova versão, não é diabo 3.0. Não é diabo.online, não é isso, irmão. O cão é o cão, é o mesmo cão que tentou Jesus. O mesmo cão que tentou Adão e Eva foi o cão que tentou Jesus e é o cão que te tenta hoje. Quem está entendendo isso, diga misericórdia. Então tem gente que acha que hoje o diabo é diferente, é soft, é light. Não é light não, irmão. É o diabo que quer que a criança de 3 anos seja abusada sexualmente. É o diabo que faz os governantes desta nação roubar o dinheiro do povo, o dinheiro da seringa, do giz, da sala de aula, da cadeira escolar. É o mesmo demônio. Então como é que nós vamos vencer isso, irmão? Com jejum e oração. Você não percebeu que às vezes tua célula fica bloqueada? Os céus ficam de bronze. Você ministra a palavra, parece que ninguém está ouvindo. Você canta, ninguém sente Deus. Você manda as pessoas convidarem, parece que ninguém... O que é isso, irmão? Tem que ser vencido com jejum e oração. Então um crente que não se move no jejum, uma célula que não se move no jejum, uma igreja que não se move no jejum e oração, irmão, o diabo ele tem controle. Não é que o diabo manda nessa igreja, mas ele delimita o alcance e a extensão e as conquistas desta igreja. Aí depois o povo vem com o negócio de jejum. Estou fazendo jejum de novela. Irmão, não precisa ser crente fazer jejum de novela não. Basta ser inteligente para você não assistir novela. Basta você ser de família para você não querer assistir novela. Eu estou me consagrando e aí eu estou fazendo jejum de chocolate. Irmão, jejum de chocolate é muito legal para emagrecer. Para vencer o capeta é jejum de comida mesmo, é fechar a boca. E o tempo que você está de boca fechada, você está ligado em espírito com Deus o tempo todo, amém? Eu não consigo imaginar, pastor. O cara chega lá, vê uma pessoa endemoniada. Vem uma pessoa endemoniada aqui, o pastor fala que vem aqui fulano, para orar para o fulano. Aí a hora que fulano está chegando, aí o capeta começa, não, ele não, já vem aquele que faz jejum de chocolate. Não, irmão. Jejum de chocolate não vence capeta, irmão. Jejum de chocolate não transforma teu casamento. Você pode fazer jejum com uma dedicação a Deus. Deus, eu amo chocolate e eu vou deixar de comer para mostrar para o Senhor o meu amor. Beleza, agora isso não gera poder espiritual. Não se engane, irmão. Aí tem gente que inventa um monte de jejum. Quando eu era pastor de adolescente, eu falei para o rapaz, olha, você vai fazer um jejum para ser a maneira que toda vez que você se lembrar do jejum, você vai se lembrar de Deus. Então não é um jejum para poder espiritual, é um jejum para você sempre estar se conectando com Deus. E teve um adolescente que falou, pastor, pode fazer jejum de banho? Eu falei, não, que aí você além de não atrair Deus, ainda vai atrair mosca. Então, você vai atrair a mosca, né, a presença de Deus. Então você não pode fazer, mas irmãos, jejum. Aprender a jejuar. Então às vezes algumas pessoas vêm falar comigo, pastor, eu estou com um problema assim.
E eu estou orando tanto e parece que não há uma resposta. E eu digo, você já experimentou jejuar? Experimenta jejuar. Mas não fica escolhendo o número para jejuar, não. Os 7 e os múltiplos de 7. 7 dias, 7 semanas, 21 dias, 21, não sei o que ela. Não, irmão. Jejua até que Deus transforme, até que Deus intervenha. E às vezes o jejum, sabe o que acontece? Começa a trazer revelação de Deus sobre a minha vida. Que às vezes o problema não é aquilo que eu estou chamando de problema. O problema está na minha maneira de observar aquela situação. Eu é que estou observando errado. O problema não é o problema. O problema é a minha maneira como eu estou vendo o problema. E quando eu vou para Deus, irmãos, as coisas começam a mudar. E eu começo a achar que alguém está pegando no meu pé. Eu começo a achar que o meu patrão está pegando no meu pé. Eu começo a achar que aquele meu liderado na célula está sendo insubmisso a mim. Mas na verdade, quando eu começo a jejuar, Deus começa a revelar quem eu sou. E Deus começa a falar assim, Domingos, o problema não está nele não. O problema é que você acha que você é o dono dele. E ele é meu servo, ele não é teu servo. Ele está na tua célula, mas você não é dono dele. Você é líder dele. Você está ali para cuidar dele. Ele não está ali para poder lustrar a sua soberba, o seu orgulho, a sua imagem. Ele não está ali para te bajular. Ele está ali para honrar a Deus. E você está ali para ensiná-lo como honrar a Deus. E as perguntas que ele não faz para te afrontar, ele faz para aprender. Então seja paciente. Então, irmão, quando eu começo a jejuar por aquele irmão mala que tem lá na célula, que toda célula tem uma coisa esquisita, né? Tem um ser esquisito em toda célula. Mas, irmão, quando eu começo a jejuar por este ser, Deus começa a me revelar que o ser esquisito sou eu. Que aquele irmão está lá e Deus colocou para eu exercer o meu amor, meu pastoreio, minha maturidade, levá-lo à maturidade, enquanto revela a minha imaturidade. Meu Deus, irmão, chega de levar na cara, né? Mas vamos continuar que Deus tem mais mãos. Então olha só, depois ele termina falando sobre adultério, sobre o juramento, a vingança, do amor ao próximo, como se deve dar esmola, sobre oração. Logo depois da oração, ele fala sobre jejuar. Depois ele fala sobre onde devemos guardar as coisas, que é nos tesouros do céu. Novamente, no versículo 22 do capítulo 6, ele fala a separação de luz e trevas. Depois ele fala que ninguém pode servir a Deus o dinheiro. Depois ele nos ensina no versículo 25 sobre como vencer a ansiedade. Você deve ler tudo isso. Depois ele vai ensinar sobre separarmos o que é santo e o que não é, no versículo 6 do capítulo 7. Depois novamente Jesus estimula a prática da oração, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, buscais e abre-se-vos-á. Pois se todo o que pede, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-vos-á. E por aí vai falando. Aí vai falando sobre 2 caminhos, da perdição, da salvação. Vai nos alertando sobre os falsos profetas. E aí finalmente ele começa entrando aqui no fechamento. Então quem ouve estas minhas palavras sobre o quê? Sobre oração, sobre jejum, sobre contribuição, sobre adultério, sobre os mandamentos, sobre o perdão no lugar da vingança, sobre tudo isso. Então quem ouve essas palavras, os líderes, os membros da igreja que ouvem essas palavras e pratica, esses são como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha, que em Lucas diz, aqueles que cavam profundamente para estabelecer ali o seu alicerce. Então, o meu sotaque já deve ter denunciado vocês, me denunciado. Eu sou carioca. Então, em muitos lugares no Rio de Janeiro, quando teve uns 5 anos atrás, uma tempestade terrível que caiu, choveu o mês de janeiro quase inteiro. E aí teve um deslizamento de terra em Angra dos Reis. E aí apareceu na filmagem lá uma casa, metade da casa desceu e outra metade ficou firme. Qual foi a metade que desceu, irmão? Foi o puxadinho. A parte da casa que tinha alicerce ficou lá. E o puxadinho, vamos fazer um puxadinho aqui para botar a churrasqueira. A água levou. Então tem crente que é assim. Algumas áreas da vida deles estão firmadas, outras áreas são um puxadinho. O casamento na rocha, vida financeira no puxadinho. Aí quando vem a crise, acaba com a vida financeira. E o que destrói mais casamento? Mais que infidelidade conjugal? Vida financeira.
A maior parte dos divórcios, a maior parte das crises conjugais é por causa de dinheiro. Mas as pessoas não confiam seu dinheiro ao Senhor. As pessoas acham que dinheiro é assunto de pastor. As pessoas acham que dinheiro é uma coisa que eles vão ficar dando para ninguém, porque não é assim. Aí começa a arrumar um monte de desculpa, que é da lei, que é isso, que é aquilo. Aí começa a arrumar, mas na verdade é o que, irmão? Porque sua vida financeira está edificada na areia. Vive endividado. E como líderes de célula, nós temos que ser um exemplo. Dizimar, ofertar. Porque o dízimo, irmão, tem um negócio esquisito no dízimo. O dízimo você não dá e também você não fica com ele. Ninguém consegue ficar com dízimo, irmão. Você que tem sido infiel no dízimo nos últimos 12 meses, eu te dou um desafio. Pegue um caderninho e anote para onde foi o dinheiro do seu dízimo que você não deu nos últimos 12 meses. Você não sabe onde ele foi parar. Mas os dizimistas fiéis sabem onde o dinheiro deles foi parar, para a glória de Deus. Então entenda, irmãos, que é tanta coisa que a gente fica inventando para não dizimar. Caramba, dizima logo de uma vez. Seja livre. Como é gostoso, irmãos. Um dia eu estava conversando com o irmão da minha igreja, falou, não, eu não dizimo, e eu não sei o que, e argumentou. Eu falei, irmão, o que você está fazendo é certo ou é errado? Ele falou, para mim é certo. Aí eu falei para você, então, você é um exemplo a ser seguido. Ele falou, sou. Então tudo bem, então no próximo domingo eu vou chamar o senhor lá na frente. Vou falar, irmão, só que o irmão vai dar um testemunho, um exemplo a ser seguido. Então o irmão vai pegar o microfone e vai falar, irmão, eu não dizimo, nunca dizimei. Eu acho que não tem necessidade, acho que a igreja não precisa de dinheiro. Eu quero convidar vocês a seguir o meu exemplo. Beleza? Aí no mês que vem não vai ter água na descarga no banheiro, vai estar igual o banheiro da rodoviária. As salinhas das crianças vão estar tudo empoeirado, porque não vai ter gente para limpar. A energia vai ser cortada. No calor de 40 graus, vocês vão ficar no calor. Porque para que dinheiro, né? Para pagar conta de luz, frescura, né? Vamos deixar as coisas apodrecer na igreja. Quebrou alguma coisa, vamos deixar quebrado. Os missionários vão mandar eles se virar. Se vira, vai engraxar sapato, vai vender picolé, missionário. Ninguém mandou você ser chamado por Deus. Então, se a igreja toda seguir teu exemplo, irmão, pelo amor de Deus, como é que vai ser? Então, se a igreja toda não pode seguir o seu exemplo, é porque você é um mau exemplo. Eu não falei isso com ele brigando, falei para ele ensinando, como um pai ensina um filho. Então, se você quer ser um bom exemplo, é um bom exemplo. Simples assim. Mas o que acontece, as pessoas não fazem isso, então elas têm um casamento na rocha. Eu e minha mulher sempre juntinho. Mas o dinheiro é a única preocupação que a gente tem. Na nossa casa não tem briga. Na nossa casa não tem enfermidade. Mas o que destrói a nossa casa é a falta de dinheiro. Irmãos, que coisa terrível. Porque ele não aprendeu a gerir as coisas que Deus deu para ele. Eu vejo tantos homens que não pensam no futuro da sua família. Então hoje, por exemplo, muitos homens, a maioria dos autônomos não pagam o seu INSS e nem pagam seguro de vida. Se ele morrer, a viúva não sabe como é que vai enterrar. Quando se você for em qualquer agência bancária e fizer um seguro de vida de R$100, a sua família vai receber pelo menos um alívio imediato de 50, 80 mil reais. Você que trabalhou como autônomo muito tempo, como eu trabalhei, pastor, tem 30 anos que eu estou no ministério, dos quais 15 anos eu vivi por conta própria, fazendo tenda, e durante 15 anos recebendo meu sustento através da igreja, tanto aqui no Brasil como no período que eu fiquei nos Estados Unidos. Aí quando eu fui fazer as minhas contas no INSS, se eu me aposentasse eu ia ganhar R$1.200. Não ia dar nem para pagar a escola dos meus filhos, irmãos. O que eu fiz? Fiz um seguro de vida. Então se acontecer alguma coisa comigo, a minha família vai receber um suporte, vai ter uma ajuda. Meus filhos não vão ter que ir para qualquer escola. Eles não vão ser atendidos em qualquer hospital, porque eu tenho que ser responsável, irmãos. Deus me deu uma família, eu preciso cuidar da minha filha, da minha família. Eu preciso estabelecer a minha família sobre a rocha. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aí não custa nada, mas a pessoa prefere andar com roupa de marca do que ter um seguro que vai dar segurança para a família em caso de morte. Não precisa fazer um seguro muito alto, né? Então um amigo meu, ele quando teve último terremoto no Nepal, ele era missionário,
E ele já tinha voltado, ele fez a escola de missões na Lagoinha, que tinha um projeto lá junto com a MCM no Nepal, e ele fez o prático lá e voltou para o Brasil. Mas como ele fez muito contato e tem um inglês muito fluente, também aprendeu um pouquinho de nepali, sei lá qual é o idioma que eles falam lá. Então falaram para ele voltar, quando teve o terremoto, para ajudar na reconstrução de algumas coisas e tal. E ele fez então um seguro de vida. E quando ele foi fazer o seguro, ele foi falando com a esposa dele: amor, olha, a agência missionária só aceita que eu vá se eu fizer o seguro viagem, que se acontecer alguma coisa comigo lá, a agência missionária não pode cobrir, né, o prejuízo. Então está aqui as apólices, ó. Tem uma outra aqui, é um seguro para 2 meses. Então tem um que a gente paga R$5.000. Se eu sofrer algum problema, invalidez ou morte, se for invalidez eu vou receber, se for morte você vai receber R$100.000. A mulher dele falou: Deus me livre, amor, para de falar nisso. Meu amor, eu tenho que fazer o seguro, a gente tem que tratar desse assunto. Tem outro aqui que é R$8.000, que se eu morrer, você vai receber R$200.000. Ela falou: para com esse assunto, amor, assunto nojento. Aí ela falou assim: ó, mas eu tenho que falar. E tem esse último aqui, ó, que é o R$10.000. R$10.000, se eu morrer, você ganha R$500.000. A esposa dele falou: Deus sabe o que faz, né? Então, essa questão de seguro é uma questão que você precisa tratar com muita seriedade, para deixar segurança. Mas tem gente não que vive a vida assim de qualquer maneira. Toda casa, irmãos, ela tem 4 sapatas. Você pode fazer normalmente vários alicerces, mas geralmente tem as sapatas, que é onde os buracos são maiores. E nós temos também um pacote de sapatas. Diga o pacote. Diga oração, palavra, comunhão e testemunho. Então, pacote, palavra, comunhão e testemunho. E o de oração. Então todo mundo recebe o pacote para poder manter a sua casa em pé. Primeira coisa então, amados, é a oração. Tem um livro muito especial chamado A Oração Especial, do pastor Paul Yong-Shu, que agora é David Yong-Shu, onde ele ensina um modelo que eu costumo usar na minha vida de oração, que é o modelo de oração em ondas. Então você imagina, você está no lago, você joga uma pedra e começa a se formar ondas concêntricas. Então você começa a orar por você. Não é pecado você começar a orar por você. Então você começa, em primeiro lugar, adorando a Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a oração começa com uma adoração, atraindo a presença de Deus. E depois você começa a orar pela tua vida, sempre nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Então, Senhor Deus, eu estou aqui me colocando diante do Senhor. Tu sabes a dificuldade que eu tenho de me concentrar na oração. Tu sabes o barulho que está tendo lá fora. Tu sabes de tudo, meu Pai, mas eu quero conectar o meu espírito agora contigo. Porque Deus é espírito, importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então nós apenas não temos um espírito, nós somos um espírito. Continua prestando atenção aqui, irmãos, para você não perder a benção. E aí, em primeiro lugar, a vida de oração. Eu oro pela minha vida espiritual. Senhor, aumenta a minha sede pela tua presença, aumenta a minha fome, me leva para orar. Aí eu vou primeiro pelas coisas espirituais, que eu possa crescer, que eu seja um bom pastor, que eu seja um bom discipulador. Eu exerço tudo isso, depois eu venho para a minha alma, minha emoção, meus sentimentos, meus intelectos. Eu coloco: Deus, abençoa meus relacionamentos, que eu seja uma bênção na vida da pessoa com quem tem que me relacionar melhor na face da terra, que é minha esposa. Que eu seja um bom marido, que eu seja atencioso, que eu seja amoroso, que eu seja um bom pai, que eu seja paciente, que eu seja modelo, que eu seja padrão. E depois eu vou orando pelos meus irmãos. Você que tem os pais vivos, vai orar pelos teus pais e vai orar por relacionamentos. Depois você vai orar pela tua vida intelectual. Senhor, tu sabe que eu começo a ler um livro e não consigo parar. Eu começo a fazer um curso e não consigo terminar. Senhor, tu sabe da minha dificuldade que eu tenho de concentração, de aprendizagem. Deus vai liberando. Irmãos, imagina você orando isso todo o tempo. E aí você não se perde, porque você vai começando de dentro para fora. Então de manhã, quando eu acordo, eu oro pela primeira onda, pela minha vida.
Eu não vou orar pelos outros sem orar por mim primeiro. Eu tenho que permanecer de pé, até mesmo para poder orar pelo outro. Então começo a orar por mim. Aí eu oro pelo espírito, alma e corpo. Depois eu oro pela minha saúde. Eu oro para Deus me dar disposição para caminhar, para ir para a esteira, né, irmão? Então começo a orar: Senhor Deus, me ajuda a controlar meu apetite. Você vai orando pela tua saúde. Senhor Deus, repreende toda enfermidade no meu corpo, me ajuda. Mas junto com isso, eu faço também uma bateria de exames uma vez por ano, no mínimo. Então é tudo isso, amado, é construir a sua casa na rocha. Aí depois do almoço, aí eu oro pelos meus familiares e pelos meus pastores. À tarde eu oro pela minha nação e pelos governantes. E à noite, já que eu estou cansado e eu vou ter dificuldade de orar porque eu tive um dia agitado, eu oro agradecendo a Deus pelo dia abençoado que Ele me deu e vou dormir na paz do Senhor. E no outro dia eu acordo novamente, irmãos, na oração. Não é bicho de 7 cabeças. Como eu gostaria de ser aquelas pessoas que oram 6 horas por dia, 8 horas, me admira, irmão. Mas eu não consigo. Então eu oro, mas quando eu oro eu paro tudo e boto uma canção para tocar. Uma música tem em média de 3 a 4 minutos. Se não for o Cirilo cantando Poderoso Deus, geralmente um cântico de adoração tem de 3 a 4 minutos. Então começa a tocar um cântico ali, 3, 4 minutos, você está orando por uma coisa. Mudou o cântico, você ora por outro tema. Trocou, então cada cântico você vai orar por um tema. Aí vai para o carro, em vez de ficar quieto, sossegado, que o crente, o bicho sem educação, a maioria dos crentes são sem educação. Eles andam com o Espírito Santo e são incapazes de dar um bom dia para o Espírito Santo. Quem crê que o Espírito Santo está contigo o dia todo, levante sua mão aí. Pois é. Agora imagina, eu peço uma carona para o irmão. Ô, meu irmão, você pode dar uma carona até Dourados? Posso te levar lá, pastor, tudo bem. Ele vai, me pega no hotel, me leva até Dourados, não troca uma palavra comigo. Eu vou achar que ele é um cara legal? De jeito nenhum, irmãos. A mesma coisa, você acorda, obrigado Deus por esse dia, que teu Espírito Santo seja comigo, amém. Aí você entra no carro, o Espírito Santo está ali, irmão. Tu ouve notícia, você xinga o cara que te fechou, você faz tudo, e o Espírito Santo está ali com a mãozinha. Você não dá nem bom dia, ô Espírito Santo, vai comigo, Espírito Santo. Hoje tem aquela situação para resolver, Espírito Santo, vai lá tocando no coração daquela situação, vai preparando o ambiente para mim. Irmão, você não imagina o tanto que uma vida no Espírito. Eu não estou falando de fanatismo não, gente. Eu estou dizendo da vida do crente normal. É normal isso, irmão. Crente orar é uma coisa normal. Crente xingar é anormal. Crente não pagar as contas em dia é anormal. Crente dar mau testemunho é anormal. Casal de crente, namorado, dormindo junto é anormal. O normal é o crente orar, irmão. E por que a Bíblia não diz para a gente ler a Bíblia o tempo todo? Mas diz para orar o tempo todo. Porque você não pode ficar ali no seu trabalho com a Bíblia aberta e lendo. Mas você pode estar ali no teu trabalho orando, intercedendo, abençoando. Então aqui está a primeira parte do pacote, a oração. Depois o segundo lugar é o que, irmãos? A palavra. A crentaiada abandonou a palavra, irmãos. Hoje os crentes não sabem nada de palavra. Eles ficam comendo vômito de palavra no YouTube e acham que sabem muito da palavra de Deus. YouTube não é lugar de revelação de Deus não, irmão. Revelação de Deus é a palavra. Depois da oração, o teu espírito está alinhado em Deus. Aí você vem para a palavra e Deus te revela. Antes da revelação vem um clamor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei as coisas ocultas que você não sabe, mas que eu quero revelar para você. Agora, se você não ora, irmão, então às vezes o marido e a mulher estão vivendo uma situação esquisita. Rapaz, esse meu marido está esquisito. Meu não, que eu não tenho, graças a Deus. Eu acho o marido um troço tão esquisito que eu nunca quis ter. Eu preferi minha esposa, preferi ter esposa. Mas irmãos, a minha esposa, o meu filho, o meu isso, meu aquilo. Irmão, clama a mim e responder-te-ei. Irmãos, começa de você. Tem gente que diz, Deus, derrama um avivamento sobre mim. Vai você caminhar na direção do fogo, irmão. Vai você caminhar na direção da presença de Deus, da intimidade de Deus. Então primeiro, clama a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Mas o povo não quer buscar nem na oração, nem na palavra, irmão. O povo começa a ler a palavra e não termina só, e não termina. Ai, pastor, eu começo a ler e eu paro em Levíticos. Mas quem te disse que a Bíblia é para ser lida de capa a capa, irmão?
A Bíblia você lê como ela quiser. Agora eu vou entender a biografia de Jesus. Leia os 4 evangelhos, irmãos. Eu sou de uma igreja há 10 anos, nunca li sobre como a igreja começou. Vai ler o livro de Atos. Eu gosto de romance, leia o livro de Cantares. Eu gosto de filosofia, leia Eclesiastes. Eu gosto de sabedoria popular, leia Provérbios. Eu gosto de aventura e ação, leia o livro de Êxodo. Eu gosto de ficção, leia Apocalipse. Irmão, tem gosto para todo mundo. Só não leia a Bíblia quem não quer. E a Bíblia está aqui, irmão, baratinha. Como é que pode um negócio desse? E aí, as pessoas não querem saber da palavra. Qual foi o fracasso de Adão e Eva, irmão? Foi o fracasso na palavra. Porque Deus deu uma palavra para eles, só não estava escrita, mas foi uma palavra dita. E eles trocaram a palavra de Deus quando disse: quando vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Pela palavra da serpente, certamente vocês não vão morrer. E eles apostaram na palavra da serpente, olha a desgraça que deu. Agora, Jesus estava lá no deserto. Adão e Eva estavam no jardim, de bem bom, irmãos. Já pensou que coisa absurda, irmão? Eles tinham domínio sobre os animais. Leão, vem aqui por favor. Aí o leão vinha: deita aí que eu vou subir em cima de você. Ele subia em cima do leão. Agora me leva lá no pé de cereja. O leão ia. Agora eu quero comer kiwi. Vamos embora. Beleza, chega. Girafa, vem aqui, pega aquele coco lá para mim e já taca no chão. Beleza. Pega, irmão, já pensou coisa impressionante? Tudo, a palavra de Deus diz que o homem chamava os animais pelo nome. Ele tinha domínio, irmão. Sabe o que é dominar? Sabe o que é dominar? Adão e Eva que criou essa frase: está dominado, está tudo dominado. Porque foi Deus que deu para eles o poder para dominar. Adão e Eva não precisavam de anzol, de vara de pescar, de nada não. Chegava na beira do rio assim: pintado, vem para cá que hoje eu vou te almoçar hoje. Pronto, pintado vinha. Irmão, isso é domínio. Por que eles perderam tudo isso? Por causa da palavra. Eles foram tentados pela serpente, irmão. Jesus não foi serpente não, foi o próprio diabo lá no deserto. Depois de 40 dias sem comer, aí o diabo foi lá e Jesus venceu em que, irmão? Na argumentação? Na palavra. E aí tem crente que joga fora a palavra, desperdiça o poder da palavra, não conhece a palavra, não valoriza a palavra. O momento da palavra é o momento de sair no banheiro, fuxicar, bater papo e ver se chegou alguma coisa no WhatsApp. Irmão, não despreza a palavra não, porque os que desprezaram a palavra lá no livro de Gênesis pagaram um preço alto. Mas Jesus não, o diabo falava e dizia: mas está escrito, está escrito, está escrito. E o que diz lá no final da tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, depois de Jesus ter vencido as tentações, o diabo se ausentou, vieram os anjos e o serviram. Quer ser servido por anjo, irmão? Entra na palavra. Eu não estou dizendo para você virar doutor na palavra, eu estou dizendo para você se aprofundar na palavra, acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, irmãos. Está tudo aqui na palavra. Está tudo aqui na palavra. O diretor de inovação do Tribunal de Contas do Estado, eu estava lá dando um treinamento, e ele chegou e falou assim: seu Domício, eu tenho uma dificuldade, que tem um pessoal aqui que me dá pena de mandar eles embora, mas é um cara que ele não trabalha direito. Eu falei: você já deu as oportunidades para ele? Dei. A mesma oportunidade que você deu porque tem alto desempenho, você deu por debaixo do desempenho? Tem. Então você tem que mandar embora. Eu falei assim: mas como é que eu vou mandar embora? Eu tenho pena, eles têm chefe de família. Aí eu levei ele para falar: vem cá, você acha que Jesus é ruim ou Jesus é bom? Jesus é bom. Eu não sou crente não, mas eu sei que Jesus é bom. Pois é. Então na parábola dos talentos diz assim, que certo Senhor chegou para um homem, deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um, e ele saiu para viajar. Quando ele voltou, ele chamou para prestação de conta. Você chama as pessoas periodicamente para prestação de conta? Não. Então está aí o seu primeiro erro. Precisa aprender com Jesus sobre gestão de desempenho e de performance. Então ele chamou: cadê os 5? Está aqui, meu servo. Está aqui, Senhor. O Senhor me deu 5, eu dobrei, tem 10. Pode entrar na minha festa. Aí tinha lá a área VIP. Ele foi lá, entrou lá com os 10 galardões dele. Próximo. Aí veio o outro: meu Senhor, o Senhor me deu 2, eu multipliquei, tem mais 2 aqui, 4. Muito bom, servo bom e fiel, funcionário nota 10. Pode entrar lá na festa VIP, que tem salgadinho e Coca Zero à vontade. Aí foi embora.
Aí depois veio o outro todo, como diz o outro, todo macambúzio. Ô chefe, tudo bem? Tudo bem. Cadê o talento que eu te dei? Está aqui, ó, limpando. Rapaz, onde é que estava isso? Eu enterrei. Você enterrou por quê, rapaz? Porque eu sei que tu és severo. Exige de quem não entregou e colhe ainda não plantou. Por isso eu tive medo. E eu escondi, pelo amor de Deus, rapaz, você deveria ter deixado pelo menos sair no banco, que eu ia receber isso aqui. Você é mau. Vai lá, para fora da minha festa. Expulsou. Então Jesus, que é Jesus, é bom. Então Jesus dá para as pessoas as condições de elas viverem. Não adianta você dar desculpa para Jesus, irmão. No Brasil as desculpas acabaram. Depois que um homem só de quarta série, que passou fome no sertão, se tornou o presidente do país, acabaram-se todas as desculpas, irmãos. Então não tem essa, é porque eu moro na Viraí, é fora do grande centro. Irmão, tem gente na Viraí milionário, e tem gente em Nova York que é mendigo. A única diferença é que é chique ser mendigo em Nova York. Irmãos, é bonito você ver um mendigo pedindo esmola em inglês. Não, é chique demais, irmão. É chique demais, né? Eu fico impressionado com isso quando eu vou nos Estados Unidos, ver os mendigos falando inglês. Eu falo assim, rapaz, eu lutei para aprender inglês, esses mendigos falando inglês, esnobando, né? E você tem que falar para o mendigo que você não fala inglês. Então perceba que não tem negócio de desculpa. Então eu falei para ele, então você precisa demitir. Porque o texto das parábolas dos talentos começa dizendo, deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então se você dá uma tarefa para uma pessoa que ela pode cumprir e ela não cumpre, ela tem que ser desligada. Não é questão de ruindade, é meritocracia. Quem é aplaudido. Quem não é, seja submisso para aprender, peça ajuda, dê seu jeito, ou irmão, pede para sair. É desse jeito. Então nós vemos aí algumas empresas que estão quebrando agora, por quê? Se acostumaram com a bonança dos anos 2008 a 2012, o crédito fácil. Aí tem gente que hoje está com a casa inadimplente, não paga a faculdade dos filhos, que fez os fiéis e não acaba de pagar, e não acaba de pagar o carro, por quê? Porque abusou, porque negligenciou um outro ensinamento de Jesus. Qual é o rei que antes de ir para a guerra não faz a conta para ver se com os soldados que ele tem não vai ser capaz de vencer o outro? Se ele perceber que ele não vai vencer, ele manda uma comitiva na frente para poder solucionar o conflito. Ou qual é o construtor que antes de fazer uma construção, ele não calcula se ele não tem condições de começar e terminar a construção, para que ele não comece e pare tudo no meio. Irmãos, está tudo aqui na palavra de Deus, a gestão de negócios, gestão de conflito, gestão de pessoas, gestão de casamento, está tudo aqui. Na segunda parte do pacote, ou de oração e de palavra. E depois a terceira parte, o pacote, a comunhão. Então hoje nós vemos aí uma leva de desigrejados, edificando as suas vidas na areia. Para que eu vou para a igreja? Igreja é instituição. Irmão, igreja sempre foi instituição. Igreja sempre teve líder. Então tem igreja aí que acha que não tem que ter pastor. Então o apóstolo Paulo escreveu as cartas dele direcionadas a quem? Ao povo que mora na Tessalônica. Não, irmão, eram os líderes. Toda igreja é institucional. Toda igreja, desde o livro de Atos, teve arrecadação de dinheiro. Jesus tinha dinheiro, tanto que Judas era tesoureiro. Se o grupo dele não tivesse dinheiro, não precisava de tesoureiro, né, irmãos? No ônibus que eu vim de Campo Grande para cá, não tinha nenhum tesoureiro, porque nós não tínhamos nada em comum. Agora Jesus e os discípulos tinham tesoureiro. A igreja tem que ter tesoureiro. Aí o que o cara diz? Não, Cristo sim, igreja não. Ué, como assim? Quer dizer que você só quer a cabeça, não quer o corpo? Existe a mula sem cabeça e a cabeça sem corpo. Não existe, irmão. Se você quer Cristo, a cabeça, você tem que estar no corpo, para poder receber as orientações de Cristo, que é a cabeça. Aí uma pessoa falou para mim, pastor, não acredito mais, eu estou me reunindo com um grupinho de pessoas na minha casa e nós não queremos mais saber de igreja. Beleza. E como é que os filhos de vocês estão aprendendo a palavra de Deus? Tem alguma estrutura lá para ensinar as crianças? Não. Então está errado. É igreja mesmo? É. Então todas as igrejas que eu vi no livro de Atos investiam em missões e abriam outras igrejas. Quantos missionários vocês estão enviando? Quantos de vocês estão... Irmão, é conversa fiada, é balela.
É coisa de gente que quer quebrar um princípio bíblico. Irmãos, nunca quebre um princípio, porque você vai ser quebrado por ele. Você sempre vai ser quebrado pelos princípios que você quebra. Então, em nome de Jesus, respeite os princípios. Então tenha comunhão, irmãos. Deus não criou ninguém igual não, as pessoas são diferentes. É cada um mais diferente que um outro. Marido e mulher é um diferente do outro. A maioria dos maridos e das mulheres às vezes pergunta assim: como é que eu fui casar com ele? Como é que eu fui casar com uma pessoa tão diferente? Os pais olham para os filhos e dizem: meu Deus, como é que esse menino é diferente? 2 filhos, irmão, um é diferente do outro. Um é mais falador, o outro é na dele. Um é mais obediente, outro é mais rebeldezinho. Um come muito, outro come pouco. Um gosta de ficar em casa vendo televisão e outro é arruaceiro. 2 pessoas, irmão, Deus criou assim. Deus não criou ninguém para ser igual. Para Deus poderia ser muito fácil criar todo mundo igual, não ia dar BO. Mas Deus criou pessoas diferentes para que nós possamos aprender a nos desenvolver nos nossos conflitos. É daí que vem a maturidade. Se minha esposa fosse que nem eu, quer dizer, que nem eu não, que nós teríamos nos matado, se ela fosse que nem eu. Mas se eu fosse igual a minha esposa, nós não teríamos o que desenvolver. Mas nós somos diferentes, irmãos. Então eu sou prático, objetivo, claro, e às vezes eu atropelo processos. A minha esposa não é processual. Para mim, às vezes parece que ela é lenta. Mas não é, é que ela dá um passo, observa, dá outro passo e observa. É muito certeiro. A minha mulher não tem um 6º sentido, tem um 10º sentido, irmão. Que aquela mulher ali, ela profetiza o tempo todo. Quando ela diz, vai por aqui, não vai por ali não, irmão, dá até medo. É pior que mãe. Mas porque é o jeito dela, que minha esposa é uma pessoa introspectiva. Ela reflete muito. Eu já sou mais verborrágico. Eu sou mais o que vem, eu vou compartilhando e vou falando. Minha mulher é mais analista. Então ela aprende a comunicação comigo, eu aprendo a arrazoar, raciocinar, avaliar junto com ela. Mas só que as pessoas, ao invés de fazerem isso, fazem da diferença o campo de batalha, o ponto de conflito. Que coisa terrível. Aí estraga tudo aquilo. Aí a pessoa diz assim, ó, não é mais aquela pessoa com quem eu me casei. É assim. Tudo aquilo, para quem é casado aqui sabe disso, tudo aquilo que te apaixonou no teu marido, ele continua tendo até hoje. Tudo aquilo que te apaixonou na mulher até hoje, ela continua tendo. Só que você percebe, você valoriza demais as diferenças. E as diferenças, irmãos, elas nos cegam. E toda vez que tem alguma coisa diferente, nós queremos a razão. E eu aprendi uma coisa há algum tempo, há uns 5 anos que eu aprendi isso no meu casamento. No casamento você tem que escolher, ou você vai ter razão, ou você vai ter paz. Eu escolhi a paz. Dentro de casa, dentro de uma empresa. Se você quiser ter razão o tempo todo, você não vai ter trabalho, você não vai ter emprego, você vai trabalhar no inferno. Dentro de casa, se você quiser ter razão o tempo todo, você está ferrado. Mas se você quiser ter paz, irmãos, faz ouvidos moucos e tua casa vai ser um paraíso, vai ser uma bênção. Muita gente já destruiu o seu casamento por uma única coisa: queria ter razão o tempo todo. Isso é horrível. Porque a comunhão, você precisa aprender a ter comunhão, irmão, uns com os outros. As pessoas são diferentes. Existem os psicopatas, existem. Existem os interesseiros, existem. Existem os bajuladores, existem. A Bíblia já fala isso. Mas não é porque vai existir que você vai sair da face da terra. Você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. E depois, amado, o T de testemunha, pacote, o pacote, oração, palavra, comunhão e testemunho. Irmãos, aprender a testemunhar. Aprender a testemunhar. Não esperar ninguém te perguntar nada não. É você mesmo falar, rapaz, essa minha semana está abençoada. Fala isso para o teu amigo. Do nada. Eu me lembro quando eu voltei para Jesus, eu nunca fui um cara largado, doidão. Eu fui criado na igreja e Deus, eu queria experimentar algumas coisas fora da igreja, mas Deus não deixou, irmãos. Primeira vez que eu peguei um cigarro de maconha, eu peguei o cigarro de maconha, apareceu um camburão, levei uns murros nas costas, nunca mais eu quis saber. Falei, rapaz, isso é coisa do diabo. Você pega e já leva os murros na hora, eu não quero nunca mais encostar nisso. Outra vez eu estava numa festa, junto com os meus amigos, e aí eu tomei uma cervejinha, 2 copinhos de cerveja, lá em Brasília, eu tinha 15 anos. Aí cheguei em casa, meu pai estava dormindo. Meu pai, um homem duro, severo, né? Ó, assembleano, militar e nordestino. Então imagina, né? Então, aquele homem bravo. Aí eu cheguei e abri a janela assim, falei assim, mãe, abre a porta lá da cozinha para mim, para eu poder entrar sem meu pai ver.
Aí quando minha mãe, e escuro assim, né? Quando minha mãe abriu a porta, só a frestinha, eu falei assim, ó, obrigado. Aí ela sentiu o bafo de cerveja. Irmão, ela pegou a vassoura que estava atrás da porta. E ela se deu bem, porque do lado de fora estava aceso e lá dentro estava escuro. Eu não via a vassoura vindo, mas ela me via, porque eu estava no claro, né? Aquelas coisas que só Deus faz para te livrar, para livrar a tua alma. Irmão, a minha mãe desmanchou aquela vassoura em cima de mim. Aí eu falei, nunca mais eu boto cerveja. Pô, cara, vou pegar uma maconha e levo um murro nas costas. Tomar uma cervejinha, levo vassourada. Eu falei, eu nasci para ser crente mesmo, acabou. Mas mesmo assim eu ia para a igreja, eu tocava. Eu estava meio distante de Deus, mas eu sabia que eu tinha que permanecer nos lugares onde Deus estava. Então eu tocava na noite, eu tocava sexta-feira, terminava o culto de doutrina na Assembleia de Deus, eu ia tocar na noite. Aí sábado de manhã eu ia para a praia, sábado à tarde, novamente eu ia lá tocar no culto da juventude. Terminava, o pastor estava dando a bênção apostólica e eu arrumando o fio da guitarra para tocar na noite de novo. Mas eu dizia para minha mãe, eu vou chegar às 4 horas da manhã, mas a senhora me chama às 7h30 que eu quero ir para o culto de oração às 8. Olha só, irmão, que desviado mais consagrado. Então, irmãos, eu sabia que no fim eu ia ficar em Deus. Aí eu trabalhava na Editora Globo, lá na Revista Criativa, quando teve o primeiro Rock in Rio. E a equipe de fotógrafos que trabalhava para a Revista Criativa foi destacada para trabalhar no Rock in Rio. E eu, como músico, era meu sonho no Rock in Rio. Na época não tinha instrumento importado no Brasil, só tinha Giannini, bateria Golpe, né? O Fabinho sabe do que eu estou falando, só tinha caqueira. E aí, irmãos, eu fiquei vendo aquele monte de coisa e tal. E chegou lá, irmãos, no último dia, à noite, Deus falou comigo assim: o teu lugar não é esse aqui, o teu lugar é na minha casa, me adorando. Aí eu falei, Deus, a partir de agora acabou, eu vou te servir para o resto da minha vida, custe o que custar, aconteça o que acontecer, e assim tem sido até hoje, e assim será para toda a eternidade. Irmão, não teve anjo, não teve ninguém exortando, não teve ninguém dizendo, olha, Deus está te dando a última chance, tá? Agora Deus vai estender o manto preto sobre a tua vida. Não teve negócio de manto preto, não teve ninguém com foice, ninguém com serrote, eu não vi nenhum demônio. Simplesmente no meu coração, falei, cara, a minha vida é de Deus, Senhor. Eu entrego minha vida totalmente para o Senhor, porque isso aqui não vale nada. Que esses caras estão sendo aqui aplaudidos, mas eles mesmos não sabem o valor que eles têm. Eles estão saindo daqui, daqui a pouco vão se afundar na droga por causa da angústia que eles vivem. A galera está aqui bebendo, fumando, fazendo amor, fazendo um monte de coisa aqui, igual porco, né? Que lá só tinha lama. Então até namorar, o povo namorava na lama, feito porco. Eu falei, daqui a pouco eles vão continuar vazios, Senhor. E eu tenho teu espírito dentro de mim, então eu quero viver nessa vibe aí, eu quero me encher do teu espírito. Eu não quero ser um maluco, não quero ser um religioso, nem ser fanático, mas eu quero ser um discípulo de Cristo. E desde aquele dia, irmão, 15 de janeiro de 1985, eu persigo Jesus loucamente. Então, a respeito de testemunho, já estou terminando, e eu falo 5 vezes que eu estou terminando, essa é a primeira vez. Então, irmãos, olha bem, nesse período que eu tive o meu reencontro com Jesus, eu não conseguia ficar parado. E às vezes eu estava no ônibus, indo para o trabalho junto com um amigo meu, ou no ônibus ou no trem lá no Rio de Janeiro. E o ônibus lá que faz a curva, aquele negócio todo. Aí do nada chegava para o meu amigo assim, a gente nem estava conversando nada, mas pois é, rapaz, conforme eu estava te falando, que obra poderosa que Deus fez na minha vida, eu começava a testemunhar. E com o pessoal que anda de ônibus, a maioria é fofoqueiro, gosta de ouvir as coisas que os outros estão falando. Aí o pessoal começava a olhar. E eu começava a dar o testemunho olhando para as pessoas eram tocadas por Deus. Aí tinha uns que concordavam comigo, outros falavam assim, cara, que coisa legal, qual igreja que você vai? E ali eu já poderia falar da minha igreja. Irmão, eu ia para a praia, botava minha cadeirinha, meu guarda-sol, e eu sempre levava folheto e o meu violão. Eu estava lá na praia tocando as músicas de Jesus, dava meu testemunho. Irmão, ir para a praia era um ato de evangelização, qualquer lugar é um ato de evangelização. Irmãos, é desse jeito. Até hoje eu chego no mercado ou num posto de gasolina, alguém vai me atender, aí eu chego e pergunto, e aí, você está feliz com Jesus? Aí a pessoa às vezes, se ela está na igreja, diz, estou. E mesmo ela não estando, ela diz, eu estou. Aí eu pergunto, e Jesus está feliz contigo? Aí alguns dizem, eu acho que está. Outros dizem, eu acho que não. Aí eu já entro. Por que ele não estaria triste contigo? Você cortou o relacionamento com ele, você não fala mais com ele. Aí ali, irmão, já é um atalho para você chamar a pessoa, ver se ela está desviada, se ela está afastada da igreja.
Agora muitas vezes os crentes estão na fila, reclamam, murmuram, vai abastecer o carro, reclama, meu Deus, isso é um roubo, essa gasolina e tal. Irmão, não quer pagar gasolina, anda de bicicleta, mas para de murmurar. O mesmo Deus que te deu o carro é o Deus que vai te dar a gasolina, amém? Então se Deus não está te dando gasolina, deixa o carro parado em casa, ou manda para o campo missionário. Agora para de reclamar, meu irmão. O cara vai comprar picanha e reclama do preço, come carne moída, caramba. Onde o cara vai é o espírito de murmuração. Vai no açougue e murmura, vai no mercado e murmura. Irmão, glória a Deus, irmão. Esteja no mercado testemunhando e abençoando. Já estou terminando parte 2. Um dia desse, irmãos, eu estava com os meus filhos, pastor. Os meus filhos estudam numa escola de rico. Porque eu e minha esposa nós decidimos que nós íamos nos vestir de maneira simples. Iríamos ter um carro simples. Mas nosso dinheiro é ser investido na educação dos nossos filhos, para a gente não ter que pagar a faculdade cara. Então é mais fácil pagar a escola. Então a gente paga a escola. Por causa disso, os meus filhos, eles estudam numa ilha social. Então toda vez que eu vou fazer um projeto social, eu e minha esposa temos um projeto social num bairro lá em Campo Grande chamado Iraci Coelho, onde muitos daqueles alunos, as mães são prostitutas, o pai é traficante ou o pai está preso, e a gente vai lá para poder dar uma palavra motivacional e bíblica para eles. Alguns lá não tinham ideia de como era uma universidade, e nós conseguimos um ônibus para encher aqueles alunos e ir lá na UCDB, para conhecer os prédios da UCDB. Ali, amado, os sonhos começaram a ser gerados no coração deles, de que eles poderiam ser advogados, engenheiros, tantas coisas que eles poderiam ser, que não havia apenas o tráfico e a prostituição, e os trabalhos mais simples que eles poderiam fazer, que os nossos avós fizeram, porque não tiveram estudos. Então eu levo meus filhos para eles conhecerem a realidade. Num dia, eu falei para eles, vão lá onde o papai gosta de tomar café. É uma padaria um pouco afastado do centro de Campo Grande, onde tem uma cafeteira lá com café, leite, açúcar, o pão e a manteiga. Então para quem gosta de café com leite, pão e manteiga que nem eu, lá é o lugar, e você mesmo se serve. Naquele dia eu estava ali comendo meus filhos quebraram o protocolo e pediram para comer uma chipa. Eu falei, a gente veio aqui para comer pão com manteiga, mas pode quebrar o protocolo. Aí uma senhora entrou na padaria, falou assim com a balconista, e ela saiu assim tristonha. Eu falei para ela, moça, o que a senhora falou com a moça ali? Não, moça, não é nada não, até achando que eu ia brigar com ela, né? Falei, moça, por favor, me diz o que a senhora perguntou para ela. Não, perguntei se ela tinha pão dormido, e ela falou que não tinha. E aí, a senhora não vai comer nada não? Não, falei, não, de maneira nenhuma. Deus não criou a senhora para ficar comendo pão dormido. Quantos pães que a senhora quer? Irmão, aí eu dei para ela pão, dei Toddy, dei leite, dei biscoito. E na verdade, quando eu vi, ela deixou um carrinho de bebê na porta e entrou na padaria. Como o bebê estava com um tecido assim em cima, eu achei que ela estava só protegendo um bebê, mas não era. Era um menino com paralisia cerebral. Irmãos, aquilo cortou meu coração. E eu falei, eu preciso abençoar a vida dessa pessoa, irmãos. Isso também é testemunho. Eu não estou dizendo isso aqui para vocês, para dizer que eu sou bom para caramba não, porque a compra daquela mulher não passou de R$25, né? Eu ia ser o cara se eu desse 5 mil para ela, ia começar a ficar bonito, né? Eu ia começar a impressionar vocês. Mas amado, uma coisa pequena, mas o que é, amado? O testemunho. Ao ajudei aquela mulher, ela encheu as 2 sacolinhas ali do mercado, levou leite, levou tudo, e eu pude orar por aquela mulher. Falei, Deus abençoe essa mulher na dor que ela tem de criar esse menino com essa paralisia cerebral. Que o Senhor estenda sempre a sua mão sobre a vida dela. Aí eu deixei meu cartão na padaria, falei, olha moça, sempre se ela precisar de alguma coisa, só pode pedir que a moça aqui do caixa, o dono da padaria me conhece, ele vai dar para a senhora e vai levar. Ela nunca voltou lá, ela nunca abusou, mas irmãos, é uma bênção. Outro dia eu estava no mercado e teve uma senhorinha que passou, acho que eu contei esse testemunho quando eu vim aqui na outra vez, há 2 anos atrás. Uma senhorinha passou o cartãozinho dela do INSS e nada, passou e nada, e a moça do caixa já constrangida. Aí eu falei, olha que oportunidade que eu tenho de poder semear na vida dessa mulher. E na minha frente tinha um senhor com aparência de rico, né, irmão? Porque
O rico tem cara de rico, né? Não adianta, né? Às vezes o cara, ele é pobre, ele ganha um dinheiro, mas ele continua com cara de pobre. Mas o cara que é rico mesmo, de berço, ele tem cara de rico. E aquele cara que estava na minha frente, ele era rico, né? Pelo relógio, pela roupa, pela postura, pelo jeito de falar. Irmão, aquele homem rico, ele não se compadeceu daquela senhorinha. Meu Deus, irmãos, a gente precisa cuidar dos idosos. Precisamos cuidar das pessoas mais velhas, irmãos. A gente vê a gritaria que os gays fazem aí, exigindo direito, direito, direito. A mídia, você abre o UOL, você abre o G1, sempre tem uma matéria sobre gay. Ou uma mulher que se assumiu, ou um homem que se assumiu, ou um casamento de dois machos, né, que aquilo não é casamento. Mas o que acontece? É ajuntamento, né, irmão? Não existe casal de homem e casal de mulher. Quando são dois do mesmo gênero é dupla, não é casal. Mas o que acontece? Está sempre falando, mas ninguém fala nada do idoso, irmão. No Brasil existe mais idoso do que gay. Um dia todos nós vamos virar idosos, mas eu imagino que você não queira virar gay. Então, irmãos, perceba que tem alguma coisa esquisita nessa conta aí. A sociedade favorece a desconstrução da heteronormalidade no campo sexual, mas ninguém defende o idoso. E eu vi aquela mulher, irmão, com certeza era 10h30, 11 horas. Aquele ali seria o almoço daquela senhorinha. Aí eu falei para o moço, por gentileza, deixa eu passar na tua frente que eu já vou passar a comprinha da senhora. E passei. Aquela mulher me agradeceu. Eu falei para ela, ó, não sou eu que estou te dando não. A senhora nunca mais vai me ver na sua vida. Foi Deus que mandou, seja grato a Deus. Porque Deus sempre vai prover na sua vida. Irmão, isso é testemunho. Mais uma vez falando, a comprinha daquela mulher não deu nem quinzão. Então não estou falando para dizer que eu sou bambambam, não. Eu estou dizendo que você não pode perder oportunidades de orar, de abençoar. Então está aqui o testemunho, o pacote. O que é o pacote então? O de oração, irmão. Meu Deus, vou dar um pacote de memória para vocês. Então olha só, gente. O de pá de isso, CO de comunhão e T de testemunho. Então é isso que edifica a sua casa. Então perceba, já terminando, parte 3, existem 3 coisas que se levantam contra você, que está tanto no versículo 24 como no 26. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enchentes e o vento. Deu contra aquela casa e ela não caiu. Agora perceba, ela não estava na rocha? Estava, mas veio a adversidade contra ela. Por que ela não caiu? Porque ela praticava. A mesma dificuldade que o ímpio tem, você vai ter, irmão. A mesma dificuldade que o ímpio tem de criar um filho, o crente também tem. A mesma dificuldade que o ímpio tem de lidar com o dinheiro dele, o crente também tem. Mas quando ele está firmado na casa, na rocha e na palavra, a casa dele não cai. Essa é a única diferença. Tem partes aqui desses 2 versículos, desses 2 grupos de versículos, 24 e 25 e 26 e 27, que os textos são idênticos. Eles só mudam na hora que faz. Ouviu e praticou, e a casa não caiu. Ouviu e não praticou, e a casa caiu. O restante é tudo igual, irmãos. Então a tua vida é igual a do ímpio. Agora só que se você permanecer na palavra, a tua casa não vai cair. Quando eu vejo um casamento esfarelando, eu digo, não estava na palavra. Eu afirmo, irmão, que não estava na palavra. Porque não tem como estar na palavra e a casa cair. Não tem como ter o pacote e a casa cair. Não, irmão, o pacote é o que sustenta. São os 4 fundamentos de uma casa, as 4 sapatas de uma construção: oração, palavra, comunhão e testemunho. Então é assim que nós temos que fazer. Uma célula pode ter um monte de coisa, irmão. Pode ter amigo oculto, pode ter pudim, pode ter café, pode ter chipa, pode ter whatever. Mas tem que ter oração, palavra, comunhão e testemunho. Sim ou não? Sim. Toda célula tem que ter um pacote. Então você precisa colocar isso no teu coração, irmão. Não é difícil. Então está aqui até para você fazer um check-in na sua própria vida. Você sai de casa, Deus, opa, do pacote, hoje eu já orei. O que está faltando agora? A palavra. Aí você vai meditar a palavra. Você pode baixar em MP3, tem a Bíblia inteira em MP3 para você ouvir. Palavra. Você está dirigindo ouvindo a palavra. Depois está faltando comunhão. Qual é a nossa tendência? Ter comunhão com quem a gente já tem comunhão. Irmão, vai procurar outras pessoas que estão isoladas na igreja.
As pessoas vêm para a igreja por causa de relacionamento. Ninguém vem na igreja por causa de pregação. Você não diz, vai lá na igreja que hoje um pastor lá vai pregar. Não, vai lá que lá tem gente legal. Se é um rapaz solteiro, você diz, vai lá que lá tem muita mulher bonita. Aí vem, né? Você chega para uma moça e diz, vão lá na minha igreja que tem um monte de rapaz concursado, promotor. Opa, aí chove, né? Então o que acontece? As pessoas querem relacionamento. Ninguém vem para a igreja por causa de pregação. As pessoas vêm para a igreja por causa de relacionamentos. Aí quando chega na igreja por causa de relacionamento e recebe a palavra de Deus, é espetacular. Então para com esse negócio, irmão, de só mandar mensagem para quem já troca mensagem contigo. Você já é amigo dele, já conquistou. Tem gente que entra numa célula e parece que não é anotada. Ela falta 2, 3 vezes na célula, irmão, e não é anotada. Que negócio é esse? Nós temos que ir atrás das pessoas em nome de Jesus. É a 100ª ovelha. Tem líder de célula que fica feliz com os 99. Aí as 100, então, a 100ª está lá largada, bichada, abandonou, foi magoada. Alguém da célula magoou. E ela, para não expor, para não envergonhar a pessoa, porque ela é uma pessoa elegante, nobre, não quer criar confusão, não quer criar muvuca, ela prefere sair fora da célula. Mas você, como líder de célula, tem que ir atrás, tem que deixar as 99, né? As 99 deixou no aprisco. E aí foi lá, irmão, e pelas montanhas procuraram, foi. E a montanha, cadê fulano? Cadê fulano? Que apagou o perfil do Facebook, sumiu do Instagram, não está mais no grupo da célula no WhatsApp. Cadê? Irmão, você vai pelas montanhas até achar. Irmãos, eu tinha um discípulo lá em Curitiba, que ele até tocou comigo muitas vezes, queria até aqui uma vez tocar junto comigo, um tecladista, o Pablo. O Pablo, o pai e a mãe deles eram músicos da noite, e eu ganhei ele para Jesus, ficou comigo 5 anos, depois ele sumiu. Irmãos, teve uma das vezes que eu fui em Curitiba, assim, eu tenho que achar o Pablo dessa vez. E fui perguntando aos músicos profissionais que eu conhecia, um por um, ninguém sabia. Até que um cara falou, rapaz, ele está tocando no lugar lá que toca jazz e bossa nova, lá na Boca Maldita. Falei, eu vou lá na Boca Maldita. E eu cheguei, sentei lá, eu, um outro amigo meu, o pastor Luiz. Quando eu cheguei lá, irmãos, tinha um lugar assim, tipo uma galeria, a banda tocava no lugar assim. Eu entrei, ele não viu. Aí eu peguei, escrevi no guardanapo assim, e falei assim, ó, toca aí, Tempo de Deus, Domício. Aí eu dei para ele, irmão, o cara, ele desceu a escada chorando. Falou, cara, o que tu está fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu vim aqui para fazer, das duas uma, ou você vai me seguir para fazer o que eu estou fazendo, ou eu vou ficar contigo fazendo o que você está fazendo. E aí, eu vou pedir uma cerveja, vou tomar uma pinga, ou você vai voltar comigo para a casa de Deus? Ali mesmo ele tocou, nunca mais ele tocou naquele dia. O que é, irmãos? A 100ª ovelha. Agora o Domício é sobrenatural, pô, que pastor corajoso. Não, irmão, eu sou gente, e eu dou valor para aquilo que Deus dá valor. Qual é o maior valor de Deus? É uma vida. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Só que tem gente que não vai orgulho. Não, mas ele foi insubmisso, ele foi rebelde, o diabo vai tratar dele. Você faria isso com um filho teu? Não. Por que você faz isso com o filho de Deus, que Jesus derramou sangue, salvou ele e falou, olha, lá na cruz, irmãos, Jesus pensou nessa pessoa e falou aqui, ô pai, eu estou aqui morrendo pelo Ricardo. O Ricardo, que em 2017 vai morar lá em Naviraí, e ele vai receber um convite para ir lá na IPI. Ele vai se converter e ele vai para a célula do Fernando, porque eu sei que eu já preparei lugar para ele naquela célula. Irmãos, lá na cruz Jesus estava pensando naquela pessoa. Ela aparece na tua célula e você despreza. É muito descaso com Deus. Então precisamos permanecer com a nossa vida, com a nossa célula e nosso ministério na palavra de Deus. A gente fica feliz, né? Ver o pastor fechando a Bíblia, opa, já está acabando, né? E tem gente que tomou café às 7 horas da manhã, já está me olhando aqui, já nem me vê mais, já vê um frango girando assim. Então, irmão, então, irmãos, eu tenho certeza que Deus tem algo novo. Deus não te trouxe aqui por um acaso nesta manhã. Deus te trouxe para reavivar em você a tua vida espiritual. Diz que não é difícil, irmão, você seguir a Jesus. Não é difícil. Difícil era para os missionários lá na Cortina de Ferro. Difícil é para os missionários lá no Irã. Difícil são para muitos evangélicos cristãos no México, onde até os católicos estão sendo perseguidos no México. Lá que é difícil, aqui não, irmãos. Então pense sobre isso. Valorize a tua vida com Deus. Valorize a tua célula, que é porta do céu. Você que é um anfitrião, valorize a oportunidade que você tem de receber a pregação da palavra de Deus na tua casa. Milhões de pessoas no Irã, no Iraque, em vários lugares gostariam de ter o privilégio que você tem, mas eles não têm.
Então quero que você guarde essa palavra no teu coração. Deixe o Espírito Santo tatuar esta palavra no teu coração. Que você não esqueça nunca mais dessa palavra em nome de Jesus. Amém?